Estamos vendo Romanos 3. E lembrando, no livro de Romanos, na carta aos Romanos, a revelação de Deus, você sempre recordar que ele começa mostrando o Evangelho de Deus, mostra desde quando ele foi apresentado, e aí ele vai mostrar a necessidade do Evangelho, mostrando que os gentios foram os primeiros que caíram, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Depois, ele fala dos dois tipos de pessoas, tanto entre os judeus como os gentios, aquele que, para se isentar de culpa, joga a culpa no outro, mas ele pratica as mesmas coisas. Então, Deus nos chacoalha nesse ponto para prestarmos atenção e não cairmos nessa armadilha da nossa velha natureza. E aí ele vai falar da queda dos judeus também, que receberam a lei. E aí, como ele diz que Jesus é descendente, segundo a carne, é descendente, é israelita, e ele diz então que Jesus veio e através de Israel que Deus vem trabalhando com a raça humana por causa da queda das nações. E aí, de repente, ele fala, mas os judeus também caíram. Então ele vem perguntando, e essa pergunta é pertinente, porque desde os primórdios, desde que Deus criou a nação de Israel, o diabo não está contente com ela e vai tentar destruí-la. E aí vem a pergunta, qual pois a vantagem do judeu? E aí Deus responde sobre todos os aspectos, porque a eles primeiramente foram confiados os oráculos, a palavra de Deus, e aí vai dizer, mas se eles forem infiéis, a infidelidade dele, Deus vai reagir e também vai ser infiel? Ah, então eles caíram, Deus não brinco mais, não quero mais saber de você? De jeito nenhum. E aí ele vai mostrar, todos estão debaixo do pecado, judeus e gentios, como está escrito. Então nós vimos que Deus vai mostrar que a raça humana é caída. Ninguém tem privilégio diante de Deus. E vai mostrar bem claro o papel da lei. Por que que Deus deu a lei? Então, até aqui ele fez um quadro pintou o quadro da queda do homem, do ser criado, em Adão. Então, agora ele vai começar a mostrar a sua provisão nesse Messias que foi anunciado desde o Jardim do Éden. Então, nós vimos que, porque que Deus deu a lei e tudo, eu vou fazer uma pequena recordação, mas uma coisa muito importante. Abra o Salmo 14 e o Salmo 53. Nós não vamos ler hebraico, só uma coisa. Quero que vocês vejam que os dois salmos são iguais, né? 53. Prazer em vê-lo. Ricardo, lê, por favor, de 1 a 3. Ah, que chique. Cara de criança que apronta, né? Pode? É. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Jeová para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Então veja que interessante. Como que se chamava o marido da... E agora? Vou falar o nome dela, esqueci. Abigail, que se casou com o rei Davi. Vocês lembram? Era lá em Jezreel, ele tinha uma vinha do lado de, de Acabe. E Acabe queria a vinha dele. Como que se chamava o marido da Nabal? Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Diz o Nabal. Como que tá na sua Bíblia? Diz o quê?
Um insensato louco. E o que ela falou para Davi? Do jeito que é o nome dele, ele é. Né? E fala assim, ó, no seu coração não há Deus. E aí Deus diz que eles, inclusive, praticam abominação e não há quem faça o bem. E aí ele vai dizer, olha que interessante, Jeová dos céus, olha, e ele vai olhar para todos os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, né? Como é que são, se há quem busque a Deus. E ele diz, todos se extraviaram, interessante, juntamente. Vocês lembram, eu estou pondo isso aqui só para é uma gostoso assim, lembra? Shema Israel. Yehová, Elohim, Yehová, Errad. O que é o Errad? Ouve Israel, Jeová, nosso Deus, Jeová, é um. Lembra um composto? Errad? Olha aqui, ó. Todos como um se desviaram. Não há quem faça o bem, Tov. Nenhum sequer. E aí vem o Salmo 53, 1 a 3, por favor. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Olha que interessante, são as mesmas palavras, mas ó, tem uma pequena diferença. Aqui, por exemplo, fala que eles praticam abominação, no Salmo 53 fala que eles praticam a iniquidade, né? Então, mostrando a atitude. Mas ele diz aqui que do céu Jeová, no Salmo 14, Jeová olha, mas no Salmo 53, Deus dos céus, então. E aqui a palavra Elohim, o Deus triuno. Então, Jeová é o Deus triuno. E qual é a colocação de Jeová? Então, agora, em português, pode ler, Daniel, de novo, por favor. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompe-se e praticam abominação. Não há quem faça o bem. Do céu olha Jeová para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Olha que interessante. Juntamente é a palavra errada, como um. E aqui não há nenhum errado. Olha que interessante. Por que eu estou falando isso? Porque um dia talvez vocês vão precisar falar que errado não é um simples. Errado é um composto. Tarde, manhã, dia 1. Homem e mulher serão os dois, uma só carne. Então, errado é um composto, né? Salmo 53 agora. Quem vai ler, por favor? Do 1 ao 3. 1 a 3. Aqui, ó. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Não há quem faça o bem. Do céu olha Jeová. Não, é o de baixo. Praticam a iniquidade. Aqui, ó. Aqui, ó. Praticam iniquidade. Não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nem sequer um. Então, veja, Deus está dizendo, e foi esse texto que Davi, Paulo, o Espírito de Deus levou Paulo, o Espírito de Deus levou Paulo a usar, a mostrar a queda da raça humana. Se todos nós, não há quem faça o bem, olha, nós praticamos a abominação, praticamos iniquidade. Cadê a palavra aqui? Em cima da onde? Tá certo. Na segunda linha. Aqui. Pratico iniquidade, quer dizer, nós praticamos iniquidade avon, somos tortos. Abominação, quer dizer, nós fazemos tudo errado. Não há quem busque a Deus. Não há quem faça o bem. Então, vem a constatação. Quem vai ler, por favor? Eu. Eita, peraí.
Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz. Quem são os que vivem na lei? Quem que recebeu a lei? Os, Então, a eles que a lei se refere. para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Que interessante, quer dizer, a lei, se você observa a lei, você vai ser culpável? Vocês estão entendendo? Olha o que ele está falando. Aos que vivem sob a lei, na lei diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, por quê? Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Então, antes de Deus começar a mostrar a obra de Jesus por nós e para nós, ele vai tirar toda a nossa expectação, a nossa, como fala, quando você fica o engano do nosso coração, achando que podemos cumprir a lei de Deus para sermos justos diante dele. Porque o que é justiça? A lei diz assim e eu faço assim. Mas Deus diz que nós somos tortos, avon. Nós praticamos, saímos, não conseguimos atingir o alvo. Então, ninguém será justificado. E esta é a verdade, ensinada através da testemunha de Jeová, que é a nação de Israel. Não adianta. O que Israel, tentando cumprir a lei, chegou aonde? Tropeçou, nós vamos ver. Tropeçou na pedra de tropeço, que é Jesus. Tropeçou na graça, procurando a justiça própria. Portanto, ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Pois o verdadeiro ensino, o trabalho da Torá, é mostrar às pessoas quão pecadoras elas são. Gente, este é o propósito da lei. Em outras palavras, não há justiça própria no homem. Dá para entender? Deus deixa bem claro isso, para nós não termos falsa esperança. Então, a justiça própria é sem fé, é por obras. Abra um Gálatas 3, eu vou colocando, eu quero que isso fique tão claro. Gálatas 3. Ah, não, perdão, Romanos 10. O que eu quero está em Romanos 10. Verso. Vê se é verso 5, por favor. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas, Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. você está vendo a diferença? Olha o que ele fala. Moisés diz que aquele que observar a lei viverá por ela. E aí chega Gálatas 3. Vamos lá, Gálatas 3, por favor. Vamos ler os versos 10. 10, 11 e depois volta para o 9. Primeiro 10, 11, verso 9. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. E leia o 12, por favor. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Era esse texto que eu queria. A lei não procede de fé, é obra. Obra e lei e graça são diferentes, são opostos. Aí volta para o verso 9. Assim, os que são da fé. Perdi. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé.
Então, veja, a lei não procede de fé. O que Paulo falou lá de Moisés? O que Moisés disse? Você cumpre a lei, você vive por ela. Mas quem que cumpre a lei? Não há justo nem sequer um, não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Nós temos que ter isso bem claro. Então, as obras da lei não atingem a lei da justiça. Nós vamos ver isso bem claro, Deus exemplificando isso no capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. Revelam, porém, a injustiça. As obras, quando eu tento fazer a lei, capítulo 7 vai mostrar bem claro isso, eu não chego lá. Então, isso é para nós entendermos que se nós não conseguimos, Deus não ia falar para nós fazermos alguma coisa que nós não conseguimos. Tá claro? Então, até aqui. Mas o texto de Romanos 3 continua. Mas agora, a parte da lei, se manifestou a justiça de quem? Das obras? A justiça da lei? De quem que é essa justiça? De Deus. Testemunhada pela lei e pelos profetas, como nós vimos. O tabernáculo, todas as festas, sempre mostrando a pessoa pecou. Lá no Sinai, lembra que nós batemos bem. No Sinai, Deus deu a lei para mostrar quem somos, como Deus é santo, e nos deu o cumprimento da lei, o tabernáculo, que é a pessoa de Cristo, o derramamento do sangue, que é o cumprimento da lei a nosso favor, que nós teríamos que morrer condenados à morte por causa da lei. Então, mas agora, a parte da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. E para quem é feita esta oferta? A justiça de Deus. É oferecida para quem? Para judeus e gentios sem distinção, por quê? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, tá cheio de gente, não pode, você não precisa pregar para judeu. Eu me lembro quando eu morei na Inglaterra, eu tinha para mim que o judeu era salvo. Quando eu morei na casa de judeus, eu comecei a entender e pregar para eles. Até escrevi para uma prima minha aqui no Brasil, que era muito assim espiritual, ver se ela tinha algum material para eu dar para aquela família. Eu só fui entender isso lá morando com eles, que eles não tinham conhecimento. Então é dito errado. Você não precisa pregar para o judeu. O judeu já está salvo. O judeu tem a lei. Não, gente, pela lei vem o pleno conhecimento. Ninguém será justificado. Todos precisam da justiça de Deus à parte da lei. Vocês estão entendendo? A lei testificou da minha necessidade, mas ela é separada da lei. Então, a justiça de Deus é sem obras. E ela é mediante a fé em Jesus Cristo. Mas fé em quê? No que de Jesus Cristo? Na obra de Jesus na cruz. Sem obra minha, quem que fez alguma coisa? Quem que trabalhou? Você e eu não. Mas Jesus fez a obra. É na obra dele que eu confio, não na minha. E essa justiça, mediante a fé. Eu creio e a justiça vem para mim. É para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos precisamos. Se o judeu crer, ele vai ser justificado. Se o gentio crer, vai ser justificado. A justiça de Deus é sem obra. É mediante a fé, pela fé na obra que o Senhor Jesus Cristo executou. Então, quem vai ler, por favor? Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha que interessante. Sendo justificados não é sem obra? Essa palavra gratuitamente é presente. Vocês lembram quando Jesus falou com aquela samaritana lá no poço de Jacó? E o que ele disse para ela?
Se você soubesse o dom, o que é um dom? Um presente. Dorian é um presente. É de graça, presente eu não pago. Se eu pagar o presente, ele não é presente, tá certo? Mas veja, por que ele me dá o presente? Porque ele é gracioso, por sua graça. Ele pode fazer algo para mim sem mérito nenhum, sem que eu mereça qualquer coisa. Então é um presente sem que eu mereça nada, de graça. Mediante, através. Teve um preço. A redenção que há em Cristo Jesus. Nós já falamos a aula passada sobre redenção, eu só pus aqui por quê? Redenção, você tem primeiro o verbo lutro, que é desamarrar, libertar alguém que está preso, então, mediante o pagamento de um resgate. E esse resgate é o lutron. Então, lutro é a redenção, o resgate, a redenção, o verbo, resgatar, mediante o pagamento do resgate, lutron. Mas aqui, o Espírito de Deus, lembra das nossas preposições? Eu quero que vocês tenham essas preposições no coração. Mediante a redenção, e agora ele pôs aqui, ó, lutrosis, é o pagamento pago, feito, né, o resgate. Quanto foi o resgate? Né? Qual foi o resgate mesmo que Jesus pagou? Prata, ouro? O que ele pagou? Precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Mas ele pôs essa aqui, a pó. Sabe o que ele está falando? Desde que foi pago. Você está entendendo? A redenção, mas precisou ter pago. Então, só pôde ser. Eu só fui redimida quando o resgate foi pago, após ter sido pago. E agora, quando é que esse resgate foi pago? Desde quando vale esse resgate? Apocalipse 13:8. Vamos todo mundo abrir. Guardem isso, meus irmãos. Apocalipse 13:8. Quem é que vai ler? 13:8, né? 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Que foi Isso aí, do Cordeiro, né? Agora, quem é esse Cordeiro? Bem alto. Que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a pó. Jesus morreu no ano 32. Mas a morte dele retroagiu, fundou o mundo. Já tinha a provisão do sangue. Ele é Deus, está fora do tempo. E aí, quando Deus ofereceu para Adão e Eva a vestimenta, e eles aceitaram, o que aconteceu? Já tinha redenção preparada. Vocês estão entendendo? Nunca alguém foi salvo mediante qualquer outra coisa que não o sangue de Cristo, o pagamento que Jesus Cristo fez. Nós somos justificados. Vamos abrir, por exemplo, abram, por favor, Gênesis 6. Verso 9. 6:9. Pode ler? 6, verso 9, de Gênesis. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Não era justo? Por que ele era justo?
Porque a apolútrosis, a redenção, ele estava coberto pela redenção que Jesus iria fazer. Guardem isso para entender daqui para frente. Então, mediante a redenção, o pagamento que Jesus iria fazer, mas, como Deus é fiel, esse pagamento retroagiu desde a fundação, antes da queda, já tinha provisão. Vocês estão entendendo? Então, todo crente do Antigo Testamento era justificado pela fé no Messias que viria. Claro? Muito bem. Então, a época da redenção, só para enfatizar bem, apolútrosis, a partir do pagamento do preço. E o pagamento do preço, né? Então, a apolútrosis é a libertação efetuada pelo pagamento do resgate a partir do resgate pago. Por exemplo, Efésios 1,14. Vamos ler só um texto. Efésios 1,14. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, falando do Espírito Santo, da promessa que, quando cremos, recebemos, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança para o resgate, para a. Como que está aí, meu? Redenção da nossa possessão. Então, aqui não tá bem claro, mas em Cristo, veja o verso 7, deve ser mais claro. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. A redenção no sangue de Jesus, tá? Então, desde quando? Desde sempre. Gente, nunca, quando quiserem acusar Jesus, não caiam nessa. Nunca qualquer ser humano passou pelo mínimo perigo de ir para o inferno porque Deus não o escolheu, ou Deus não quis, ou qualquer coisa. Isso é ridículo. Isso tem a ver com o Deus vivo, o Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do resgate, e esse resgate cobre desde a fundação do mundo. Quem vai ler, por favor? Cristo Jesus, a quem Deus propôs como propiciação mediante a fé no seu sangue para manifestar a sua justiça. Então, lembra que ele terminou aqui? A redenção, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, agora ele chega aqui e diz: Cristo Jesus, a quem Deus propôs, Deus nos ofereceu como propiciação. Como é que Deus pode tornar-se favorável a você? Mediante a fé na sua obra, no que ele fez, no pagamento que ele fez na cruz. Estão entendendo? Quando fala o sangue, fala que Jesus deu a sua vida por nós. Ele deu e ele morreu. Então, ele pagou. E para quê? Para manifestar a sua justiça. Guarda bem isso, ele tinha que fazer essa justiça manifesta. Então, para manifestar a sua justiça, por quê? Por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, veja, Deus diz que ele propôs Jesus como aquele que, ao satisfazer a justiça de Deus, capacitou o próprio Deus a ser favorável para com o pecador.
E ele não está batendo a mão nas costas do criminoso, dizendo: pode ir, você roubou milhões, mas pode ir. Não. A dívida foi paga. E como é que Deus pode ser propício, favorável a nós? Quando cremos no pagamento que ele fez. Você está entendendo? Ele pagou no seu sangue. E para manifestar a sua justiça, e aqui é o ponto, para manifestar a sua justiça para todo mundo. Por quê? Porque Deus, na sua tolerância, na sua trégua, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Noé era justo. Mas que sangue Noé apresentava? Que sacrifício Noé apresentava? Ele cria no Jesus que viria, no Messias. Mas ele levava sangue do quê? De animais. Então, anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Agora, para ele mesmo ser justo, ele cobra a dívida. A justiça tem que ser satisfeita. O pecado tem que ser pago. A dívida tem que ser paga. Mas ele é também o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, como é que Deus mostra isso? Quem vai ler? Você, né? Por favor. Aqui é Êxodo 34. Passando Jeová por diante de Moisés, proclamou: Jeová, Jeová é o. Veja, errado. 3, 1, né? Compassivo, clemente, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e não inocenta de maneira alguma o culpado. Lembra que ele falou que ele é justo e justificador? Ele perdoa o pecado, a iniquidade, a transgressão. Ele usa de misericórdia até 1000 gerações, mas não inocenta de forma alguma o culpado. Então, ele não tinha que manifestar o quê? Que Jesus é Jeová em carne. Que faz Jeová? Jeová toma sobre si o nosso pecado, acerta a justiça e aí torna Deus favorável, propício para com o pecador e poder justificar o pecador. Então, diz que ele tinha que manifestar a sua justiça, por quê? Porque Deus tinha deixado impunes. Essa palavra deixado impunes, esse paresis aqui, tem a ideia de passar por alto, perdoar, deixar ir por enquanto, porque ele fez uma trégua, nós já vamos ver. Então, passar por alto dos pecados, deixando ir sem culpa. Não era justo. Davi justo. Vocês estão entendendo? Todo que creu justo. Noé, Ló, lá em 2 Pedro diz o justo Ló, lá em Sodoma. Usado como maneira de Deus lidar com os pecados cometidos nos tempos do Antigo Testamento, deixando ir sem punição, negligenciar, desconsiderar. Por que Deus não matou Davi? Por causa do sangue de Jesus. A lei termina na cruz. Vocês estão entendendo? Então, para manifestar essa expressão exendeikesis, é para demonstração, para sinal evidente, prova prática. Gente, Deus é tão claro, Ele sabe a nossa necessidade. Ele falou, eu estou falando isso para que você possa saber que você tem vida eterna. Deus não deixa ninguém. Esse negócio de dizer assim, uns dizem assim, outros dizem, esse não é o Deus da Bíblia. E é necessário nós o conhecermos. E ele disse que ele passou por um tempo de tolerância. Essa expressão tolerância no quê? É trégua.
paciência, contenção. Isso é temporário, né? Que pode passar sob novas condições. Então, Deus, enquanto Jesus não vinha, desde o Éden até a cruz, ele aceitou aqueles sacrifícios. E o que Jesus disse? Remove os primeiros para estabelecer o segundo, porque não te agradasse daquilo. Era só um tempo de trégua, de tolerância. E por isso que eles não eram habitação do Espírito, embora justos, justificados, e por isso que quando morriam iam para o paraíso, o Sheol, lugar de consolo, tudo, mas não a presença de Deus até que Jesus veio. Está claro aqui? Muito bem. Tendo em vista a manifestação, olha que coisa gostosa. Essa aqui é a expressão, indexing, é demonstração, prova, manifestação feita por meio de um ato, sinal, evidência. E tendo em vista, quer dizer, Deus estava olhando em direção. Por que ele passou pelo pecado de Adão e Eva, de todos aqueles dos santos do Antigo Testamento? Por que ele pôde tolerar? Por que ele pôde fazer essa trégua? Porque ele estava olhando desde a fundação do mundo. Ele estava olhando o dia que ele ia mostrar, eu sou. Lembra que Jesus diz, glorifica o teu filho? E Deus disse, eu vou glorificar e eu já glorifiquei. A cruz é a glória de Deus. Então, ele tinha em vista, por que ele tolerou? Por que ele passou por cima? Por que ele fez uma trégua? Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Então, ele estava olhando para a cruz, por isso ele pôde aguentar todos aqueles sacrifícios de animais. Para ele mesmo ser justo, ele cobra a iniquidade. E o justificador de quem? Daquele que crê no Senhor Jesus, na obra que Jesus. Se eu creio que Jesus pagou a minha dívida, eu vou sair feliz. Agora, se eu não quero saber, ele pagou, mas não aceito, vou ficar com a dívida. E tem que me virar em pagar. Só que a nossa dívida é contra um Deus eterno. Então, o pagamento é eterno. Então, veja, Jeová é justo em Cristo Jesus. E ele é justificador em Cristo Jesus. Tirou Jesus, não tem nada. Então, quando alguém pergunta, mas por que só Jesus? Sabe por que só Jesus? Porque só ele pagou o nosso pecado. Só ele, sendo Deus Criador, pôde se fazer homem, pagar a dívida do homem, fazer aquele pagamento eficaz para quem quiser. Portanto, a justificação é uma declaração forense de justiça, quer dizer, do tribunal, do mais alto tribunal do universo. E resulta da imputação, quer dizer, Deus lança na nossa conta a justiça de Jesus ao que crê que ele fez. Então, imputar significa, veja, eu gosto de contar uma historinha para eles entenderem. Então, por exemplo, lá na escola tem uma cantina, não é? E é gostoso no intervalo lá comprar um chicletinho, um chocolate, tomar um suquinho. Então, mas todo dia você dá dinheiro é ruim. Então, o pai vai lá no dono da cantina e diz, olha, meu filho está aqui vindo à escola, eu vou fazer o seguinte, tudo que ele gastar, eu vou abrir uma conta para ele. Tudo que ele gastar, você põe na minha conta. Aí, quando chega, tem um dia que precisa pagar essa conta, não vai deixar de infinito, né? Então, chegou o dia de quitar aquela conta. Então, o pai chega e fala assim, ó, eu vim, quanto é que ele está devendo? Ah, X reais. Tudo bem, quitou a conta. Mas agora eu vou fazer outra coisa. Eu vou abrir um crédito.
de tal maneira que tudo que ele gastar agora você deduz porque já está pago. Foi isso que Jesus Cristo fez na cruz. Todos aqueles que creram nele, a fé deles creditava a Jesus, debitava na conta de Jesus o pecado e a justiça de Jesus para eles. Vocês sabiam essa troca? Adão e Eva tiraram a roupa, que tentaram fazer a obra, aceitaram a pele de cordeiro e saíram felizes da vida, perdoados. Mas Jesus agora já veio e nós estamos muito mais folgados, porque Jesus já abriu um crédito infinito, porque ele já pagou, a nossa dívida já está paga. O que eu vou pecar daqui a pouco, e que o Dirceu está reclamando de mim, daqui a pouco o Senhor Jesus já pagou. Vocês estão entendendo? O que eu faço? É só dizer, Senhor Jesus, é verdade. Obrigada porque isso aí o Senhor já pagou. E eu reconheço e agradeço que está pago. Concordo que eu precisei que o Senhor morresse por causa disso. Está entendendo? Então, veja, é provisionada a justificação pela graça de Deus. Lembra que é de graça, é um dom, é um presente, porque Deus é gracioso. Que não cria dívida. Se é de graça, não tem dívida. E, portanto, é apropriada pela fé. E aí ele diz que Deus ia revelar no tempo presente. É o verso 25 de Romanos 3, que eu já está lá para trás. Deixem aberto aí que vamos terminar aqui. Romanos 3, 25, que ele diz, tendo em vista, o 26, tendo em vista a manifestação da justiça, como está escrito aí? No tempo presente, num cairo. Essa expressão cairo é a nossa palavrinha moed. O que quer dizer isso? Num é uma partícula que do tempo presente. Então, agora, exatamente agora, no tempo presente. Mas que tempo é esse? Um tempo fixo e definido. Tempo determinado para a realização, o tempo oportuno próprio, moed, lembra? Um lugar certo de encontro para realizar alguma coisa. Veja o capítulo 5 aí, como está pertinho. 5, alguém leia para mim? Verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não, aí não é esse. Não. Cadê? Ah, está aqui para trás. Não. É o verso 6. Eu sempre erro. Desculpa. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Morreu no seu kairos. Que kairos é esse? Agora. E que agora é esse? Então, veja, este kairos, moed em hebraico, é o tempo determinado pelo eterno Deus para um encontro no lugar por ele determinado. Como revelado, esse tempo foi determinado dia 14 do mês de Nissan, do ano 32, ano Domini. O que aconteceu? Cumprimento de Pessah, no Monte Moriá, em Sião, Jerusalém, aleluia. Louvado seja o Deus vivo. Então, agora, Deus manifestou. Onde ele manifestou? Você veja, esse ano mesmo, quanto eu vi todo lugar, pessoal falando de Páscoa, de Páscoa, de Páscoa. Em todo lugar. E todo ano é recordado. Né? E Israel não deixa de comemorar, mesmo que não creia. Vão lá, come. Mas estão mostrando, manifestado para quem quiser ver. Deus é justo, ele cobrou de Jesus os seus pecados e os meus. É o mesmo que Isaac... É o mesmo dia que Abraão foi um dos montes, né?
Lembra que o templo foi construído, segundo Crônicas 3, eu acho, foi construído no mesmo lugar onde Abraão ofereceu. E logo em seguida o Calvário ficava ali perto. Então, o Monte Moriá em Jerusalém. No final, Abraão não sacrificou Isaac, mas Deus sacrificou seu filho ali no. Isso. Eu ia pôr, mas tudo bem. Então, aqui, ó. O Monte Moriá em Sião, Jerusalém, onde a justiça de Deus foi demonstrada, provada, cumprindo o que fora revelado em figura e sombra das coisas celestiais no Monte Sinai. Lembra que Moisés, ao receber a lei, ele construiu um altar, 12 pilares das 12 tribos de Israel, tomou o sangue, derramou sobre o altar, derramou sobre o povo. Quando o povo diz tudo que Jeová falou, faremos, ele diz: eis aqui o sangue da aliança. Né? Então, essa cena apontava para o Monte Moriá. Já eu mostro um slide. E aí Deus pergunta, depois dele ter demonstrado justo e justificador, ele pergunta: onde pôs a jactância? O que é jactância? Hã? Alto elogio? Mas é mais que isso. Mas já vamos ver. Foi de todo excluída. Eu posso, eu sou salvo, você não. Eu fui escolhido, você não. Que a gente tem mania de querer ser o bom, né? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. E aí, então, essa jactância, cálquesis, é gabar-se, orgulhar-se, gloriar-se em bom e mau sentido. Então Deus pergunta: você pode se gloriar de que você é salvo? O que você tem que você não recebeu? Tudo que você tem foi dado de graça, presente, se você tem alguma coisa. Então não tem como me gloriar. E foi de todo excluída. Então, não vende obras para que ninguém se glorie. Alguém pode se gloriar, gabar? Não. Quem que fechou? Quem que excluiu a autoglorificação? Aí a palavra excluído é ekleio, quer dizer, fechar para fora, excluir. Então, foi de todo excluída. A justificação é provisionada pela graça de Deus. Portanto, só pode ser apropriada pela fé, não tem preço. Excluindo, fechando para fora as obras. Guarda bem isso. Não tem como você querer fazer qualquer obra. As boas obras, como são elas? Deus preparou. Para quê? De antemão para andar. Você está andando, aí você vai sair do carro, você cai, aí tem 2 caras do outro lado olhando, você vai lá e prega para ele, não é? Aconteceu com ela. As boas obras, o Senhor Jesus põe você lá. É para você andar nelas, não é para você correr e fazer. E muitas vezes, eu tenho experiência, acho que qualquer um aqui tem experiência, mas umas 2 vezes foi muito interessante. Eu andando na 15 de novembro em São Paulo, morrendo de pressa, cansada, tendo embora para casa, e o Senhor Jesus, eu passei, tinha um senhor lendo a Bíblia assim, nesses hotéisinhos, né? E eu vi o rapaz, eu nem sei bem que era a Bíblia, mas eu vi ele, notei aquele senhor e passei. O Senhor Jesus disse: volta e fala com ele. Mas, Senhor, volta. E eu voltei. E esse homem estava lendo o Apocalipse e estava aflito. E eu pude explicar para ele. Então, as boas obras não são para você fazer, é para você andar nelas. Né? Então, as boas obras foram fechadas para fora por quem? Pela fé.
pela graça de Deus. São opostas. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente, a mesma expressão, a parte da lei, independente, a justiça de Deus, a parte da lei, o homem é justificado pela fé, independente, a parte das obras da lei. Então, não tem como, e o Espírito de Deus vai batendo bem para nós não termos nem um pingo como chama? De ilusão a respeito do que podemos ou possamos fazer. E a Tzedekat HaElohim, quer dizer, a justiça de Deus, ela é sem obras. A obra é dele, sem obras. Pela fé na obra do Redentor, do Senhor Jesus. A parte da Torá, da lei. Não tem regra, não tem lei. É pela fé no que ele fez. Está claro? Então, os que creem são justificados, indicando o tempo presente. Esse tempo presente está no o creem, está no, como chama? Participe presente, né? Então, permanece sendo declarado justo o tempo inteiro. Não tem como. Somos justificados. E justificar é um termo legal, significando declarar justo, reto. Não fazer. Não. Nós fomos declarados porque a justiça não é nossa. A justiça é de Jesus, que foi creditada na nossa conta. A nossa dívida foi colocada lá, ele pagou, eu aceitei, então a justiça dele é creditada na nossa conta. Então, justificar é o ato judicial de Deus, através do qual ele declara e trata como justo, reto, aquele que crê em Jesus Cristo. Quando eu estava num tempo muito difícil da minha vida, e no começo eu lia só os salmos, eu orava os salmos, porque o coração da gente é enganoso e eu não queria achar desculpa para mim, eu queria que a palavra de Deus me julgasse. E lendo um salmo, eu não me lembro agora se é o Salmo 18, qual salmo que é, diz que Deus me atende pela minha justiça. Eu falei, Senhor, eu estou numa situação terrível, que justiça não tem? Eu fiquei assim. Aí eu aprendi o capacete da salvação, né, aqui, para guardar os pensamentos. O que a salvação diz? Deus trata você como justa, reta. Você é? Não. Mas ele trata você porque você está em Cristo. Quem é minha justiça? Eu estou em Cristo. Então, ele me trata de acordo com o que ele é e o que ele fez por mim. Então, vamos ler agora Romanos 3, o verso. Prestem atenção aqui. Vamos ler o 29 e o 30. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Deus é editor, então vai justificar pela fé, né? Aí ele diz, olha que interessante, visto que Deus é um só, justificará por fé o circunciso. Quem que é o circunciso? Judeu. Por fé. E, como é a próxima palavra? Tem diferença? Olha que interessante. Por fé, esse por é ek, o circunciso que é o judeu. Esse ek é uma preposição que denota origem, de onde vem. Então, de dentro da fé. A ação, o movimento procede, de onde procede a ação? De dentro, né, o lugar. Então, é que a partir, ele fala que ele vai ser justificado a partir da fé, tá certo? Então, a partir da fé, é que pisteus
ele vai justificar o circunciso, o judeu. Então, a partir da fé. E aí ele diz, mediante ou por meio da fé, o incircunciso, que é o gentio. E a expressão por meio de a, é uma preposição que denota o canal através do qual a ação se processa. Então, através da fé, os incircuncisos. Através da fé. Da fé, o judeu. E através da fé, que é do judeu, o gentio. Eu escrevi um folheto para o médico que tratou do meu tio, médico judeu, e mostrando para ele isso. Que qual era, se eu tivesse longe de Israel? Eu ia adorar Maria, o Benedito, o Pilintra, o Espírito, não sei do que, não é? Mas, por causa desta fé, eu pude conhecer o Messias. Então, para vocês entenderem, eu vou ler um testemunho de Motel Baleston. É um irmão nosso, hoje ele é pregador da justiça. Então, está o testemunho de Motel Baleston, né? imetmessiah.com. E olha que interessante, isso é muito comum o testemunho deles, porque as únicas pessoas que conheci, as que criam em Jesus, eram todas católicas italianas. E eu imaginei que Jesus fosse italiano. Então, o entendimento de que ele realmente é judeu foi um choque. Quando abri o Novo Testamento, estava esperando encontrar o manual de como perseguir o judeu. Meus avós tinham alertado que ele foi escrito por pessoas que mataram os judeus. Até hoje é terrível, você tem que trabalhar com o judeu e tem muitos irmãos judeus salvos que estão trabalhando com seus irmãos na fé. Era o que eu estava esperando ver, quer dizer, um manual para matar judeu, né? Que eu estava esperando ver quando eu abro, leio uma história escrita por judeus acerca do povo judeu. Abri o Novo Testamento e eis a primeira sentença. É maravilhoso você ver o judeu pegar pela primeira vez Mateus 1. Ele diz, esta é a genealogia de Jesus, o Messias, filho de Davi, filho de Abraão. Assim, 3 pessoas são mencionadas, e elas são todas judias. Eu estava completamente chocado. E à medida que continuava lendo, eu estava lendo a história de um homem judeu. Nasceu em uma aldeia judaica, num país judeu, que um dia entra em uma sinagoga e anuncia que ele é Messias. Ao vir a crer em Yeshua, Jesus, que Jesus era o Messias, ficava claro que aquela era a coisa mais judaica que eu poderia fazer. O que Jesus disse? Para quem que ele veio? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Este não é alguém que é um renegado do nosso povo. Este é aquele que foi prometido na nossa Bíblia. O capítulo 53 de Isaías é surpreendente. Se você apenas lesse aquele capítulo sem a Bíblia à sua volta, você diria, esta é alguma Bíblia cristã, este é Jesus. É a experiência que a gente tem, o de seu relator. E toda vez que você lê, consegue ler para um judeu, ele fala, não, isso aí você está lendo no Novo Testamento. Então, quando você percebe que ele, Isaías 53, está no meio da nossa Bíblia judaica, espera lá, isso aqui é palavra no Tanar, do Deus de Israel. Por este motivo, a justificação do judeu é ek, de dentro. Por quê? Porque a cultura deles, a história deles é a palavra de Deus. Tendo como origem a fé que lhe foi detalhada, anunciada desde cedo. Portanto, primeiro ao judeu e também ao gentio. Mas por que primeiro? Por questão de primazia. Mas não é depois, também ao gentio. Então veja, Deus diz que
Ele justifica, o judeu quando crê, crê no quê? Na sua raiz. Nós temos que sair de lá. Lembra? O judeu está aqui. O que diz Efésios? Nós estávamos longe e fomos aproximados pela cruz. Gente, a igreja é judaica. A igreja, se você tirar Israel, não tem igreja. Nós, gentios, fomos colocados, enxertados no meio da boa oliveira. Isso tudo aqui é de Israel que nós estamos sendo beneficiados por amor do Senhor Jesus. Então, nós temos que entender isso. E qual foi o problema com os judeus de uma maneira geral? Não todos, nós vamos ver bem isso, mas qual foi o problema? Eles não entenderam, eles buscaram a justiça das obras da lei e tropeçaram na pedra que é Jesus. Jesus se tornou aquela pedra maravilhosa, assentada em Sião, se tornou pedra de tropeço e rocha de escândalo. É as duas casas de Israel. Mas aquele que crê não foge e não é confundido. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Pai Santo, porque Tu, Senhor, é santo, santo, santo. Amém. 3 vezes santo. Obrigado. Amém. E porque, Senhor, em Tua santidade, Pai, em Tua justiça, Senhor, não por obra nossa, Pai, por nada que pudesse ser feito. Amém. Mas o Senhor, ó Pai, por graça e misericórdia, amém, o Senhor se revelou a nós, ó Pai. Obrigado por isso, porque isso é amor incondicional. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado por esse ensino, Pai, que ele penetre, Senhor, nossos corações, nossos olhos, nossos ouvidos, ó Pai. E que Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar nos transformando, Pai, para que possamos ser praticantes e não apenas ouvintes. E, ó Deus, obrigado, Pai. Amém. Obrigado mais uma vez por isso. Que eu possa estar abençoando cada um aqui, Senhor, cada família também que não está aqui hoje, não pôde estar aqui, Senhor, mas que seja feito, Pai, a Tua vontade em nossas vidas. Amém. Eu te agradeço, peço em nome de Jesus. Amém.